Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e continue nos dando a oportunidade de estarmos aqui e que nos inspire na noite de hoje para que a gente faça um bom estudo. O tema da palestra de hoje é os trabalhadores da última hora, que está na parábola da vinha, ou parábola dos trabalhadores da vinha, e os últimos serão os primeiros. Nós temos que entender que a hora para o povo hebreu passava diferente, eles consideram que o dia acaba às 6 horas, porque lá na Torá diz que primeiro a noite, depois a luz, então eles começam exatamente como está na Torá. Então 6 horas da tarde acaba o dia para eles, 7 horas da noite para nós já é a primeira hora para eles. Mas quando Kardec fala isso, quando ele começa a falar essa parábola, ele diz a parábola e termina dizendo, vide parábola das núpcias, que já foi estudado aqui no capítulo 18. E Jesus, quando ele conta essa parábola, antes dele contar essa parábola, ele conta a parábola do jovem rico. Aquele caso do jovem rico. Então nós temos que buscar um pouquinho no contexto do Kardec para entender essa parábola toda, e também por que Jesus contou ela depois do jovem rico. Eu vou resumir todas as parábolas, tá, gente? Que é para a gente ter um estudo bem legal. O jovem rico perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para seguir-te? E ele diz, deixe a sua casa, venda os seus bens e siga-me. Bom, aí o jovem não se achou preparado para seguir o mestre e deixar tudo aquilo que ele tinha, e acabou não seguindo Jesus. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que ele não conseguiu renunciar, em outras palavras, se ele queria tanto seguir o mestre, aquilo que ele possuía estava possuindo-o. E na parábola das núpcias, que é antes dessa que nós vamos entrar, que é dos trabalhadores da vinha, um rei ia fazer as núpcias do seu filho e mandou os seus servos convidarem as pessoas. Esses convidados não quiseram vir. Simplesmente menosprezaram. Depois ele mandou os servos novamente, dizendo que tinha matado um touro, que estava tudo pronto. Eles não quiseram vir, ficaram no tráfico, né, ficaram ganhando dinheiro, e outros ficaram na paz, no conforto, na tranquilidade. Recusaram o convite. O rei ficou enfurecido. Inclusive mataram alguns dos mensageiros do rei. O rei ficou muito enfurecido, e aí mandou queimar cidades lá tal, e aí ele mandou convidar todo mundo, bons e maus, para sentarem ao banquete. Quando ele se preparou, e ele entrou na sala, essa parábola já foi contada aqui, só estou resumindo, ele entrou no banquete, ele viu que tinha uma pessoa que não estava vestido com a túnica nupcial. O que significa túnica nupcial? Ele não estava de acordo com aquilo que era para receber o rei, né? E mandou acorrentá-lo, mandou prender e colocar num lugar onde haveria choro e ranger de dentes, e etc, etc. Bom, nós pegamos aquela parábola do moço rico, nós tiramos a palavra renúncia. Ele não conseguiu renunciar. E nessa, das núpcias, nós temos que entender que nós deveremos estar vestidos para o banquete que o rei faz para o seu filho. O que seria, metaforicamente, isso? Valores morais. E se você quiser metaforizar tudo, né? Por exemplo, Deus mandou os judeus, os profetas,
eles não escutaram. Depois veio Jesus Cristo, convidou a todos. Depois vieram os mártires e foram esquartejados, queimados e por aí vai. Mas as bodas estão marcadas. Os saduceus, por exemplo, eles não foram porque eles eram incrédulos, e os fariseus, fanáticos e orgulhosos. Bom, agora nós vamos entrar na parábola da vinha, ou dos trabalhadores da última hora. Ele não tem mais um rei, agora é um pai. O pai de família sai e convida trabalhadores na primeira hora do dia. Faz um acordo com esses trabalhadores e fala assim, ó, eu vou te pagar 1 denário pelo seu trabalho. Fechado o acordo. Depois ele saiu na terceira hora e fez a mesma coisa, só que ele disse, vou te pagar o que é justo. Na sexta hora fez a mesma coisa, na nona hora fez a mesma coisa, e na 1ª hora, ou seja, faltava 1 hora para acabar o dia, ele perguntou para as pessoas, por que vocês estão aqui, não foram trabalhar? E eles disseram, porque ninguém nos assalariou. Então vocês vão trabalhar também. Veja, gente, não tinha preguiça aí, não. Eles não estavam ali por preguiça. Estavam ali porque não tiveram oportunidade de trabalhar. E aí eles foram. Bom, acabou o dia, chegou a hora de pagar, ele chegou para o mordomo e falou, olha, vai lá e paga primeiro. Comece pelos últimos. Pague um jornal para eles, ou seja, pague uma diária pelos últimos igual àqueles primeiros. E ele foi pagando. Quando chegou na vez dos que foram contratados primeiro, os caras tomaram um susto. Falou, pô, eu fico aqui 8 horas no sol, maior paciência, esse cara aqui trabalhou 1 hora, e aí? Ele vai receber o mesmo que eu? Aí esse cara toma uma saraivada. Ele fala, escuta aqui, o que eu acordei com você? Não foi que você ia receber isso? Aonde eu estou sendo injusto com você? E depois outra. Não me é lícito fazer isso? Eu não posso fazer o que eu quero? Vai-te daqui e com o que eu te paguei que nós combinamos. Ou seja, os seus olhos são maus porque eu sou bom? Isso quer dizer o quê, gente? Inveja. Ou seja, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, essa é a parábola, e nós vamos estar embasados já com as 2 outras parábolas. Bom, nós temos que guardar algumas palavras aqui, que vão ser muito importantes. Primeiro, nós temos que nos desvestir da nossa carapaça de ser humano e tentar enxergar tudo isso e trazer tudo para o dia de hoje. Nós não podemos ver com os nossos olhos humanos, porque senão o trabalho seria proporcional ao tempo, como é hoje. Então, qual que é a chave para entender essa parábola? Qual que é a palavra principal para entender essa parábola? À medida que eu for mandando, quem quiser arriscar aí, fica à vontade, viu? E como é que nós vamos extrair os diamantes dessas parábolas para que a gente possa aplicar no dia a dia? Bom, eu recorri ao livro Nosso Lar, porque ele fala de pagamento, fala um monte de coisa, e no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele faz uma amizade com a Laura. A Laura começa a contar a vida do marido, tal, e ela fala da remuneração. Remuneração. E ela fala a primeira palavra que nós temos que levar em conta quando vamos entender essa palavra. Ou seja, tudo é relativo. Anota aí essa palavra. Tudo é relativo. A remuneração, André, no mundo espiritual,
ela será quantificada segundo o nível de sacrifício. Opa, eu já tenho a palavra relativo, eu já tenho a palavra sacrifício, ela será quantificada segundo o nível de sacrifício pessoal envolvido na ação. Então, qualquer ação que você fizer, o nível de sacrifício vai ser levado mais em conta do que outro que fizer no mesmo tempo. Tudo é relativo. O sacrifício importa. E ela continua. Quanto de valores morais, mais duas palavrinhas, valores morais. Sacrifício e renúncia foram dedicados naquela ação é que vão definir o valor espiritual para o espírito que a realiza. Então eu tenho renúncia, eu tenho sacrifício, eu tenho valores morais e tudo é relativo. Isso vai quantificar a minha ação e vai melhorar a minha remuneração. O tempo de dedicação e mergulho, ela continua. No propósito, nesse tempo que você usa, sem o espírito de recompensa. Mais um item a ser anotado aí. Renúncia, valores morais, relativo, sacrifício e sem espírito de recompensa. Bom, aí ele sonha com a mãe dele, atravessa um riozinho lá, tal, e tem um desdobramento. A mãe dele, gente, ela é um espírito acima do nosso lar. E olha o que ela fala a respeito do bônus hora, dessa coisa de remuneração. Ela diz assim, é indispensável, olha essa palavra de um ser que está acima do nosso lar, é indispensável, André, converter toda a oportunidade da sua vida em motivo de atenção a Deus. O que é motivo de atenção a Deus? Fazer as coisas de acordo com as leis divinas, para que nós chamemos a atenção de Deus. Na verdade, nós vibramos na mesma sintonia do universo e Ele nos percebe os nossos valores de renúncia, de sacrifício, de valores morais e usa essa relatividade para remuneração. Mas não terminou. Ele nos observa e registra. Aí nós vamos lá para Kardec, na pergunta 893. Será que tem alguma coisa envolvida nisso? Vamos ver. Kardec pergunta, qual a mais meritória das nossas virtudes? Olha aí, não tem a mais meritória? Então eu vou praticar só ela. Né? Eu ganho mais bônus horas? Será que é assim? Ele responde, todas elas são meritórias, André. Porém, a mais sublime, na verdade, consiste no sacrifício do interesse pessoal. Quer dizer que eu tenho que fazer tudo isso e ainda sacrificar o meu interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. O que é oculta intenção? Sem interesse pessoal. Então eu tenho que fazer tudo isso, não só demonstrar, mas isso tem que estar dentro de mim, sem essa oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Anotaram tudo aí, gente? Renúncia, sacrifício, valores morais, não ter espírito de recompensa, sem interesse próprio, caridade desinteressada, e a palavra é indispensável não perder as oportunidades. Então, pessoas diferentes podem ter mérito, podem ter proveitos diferentes, usando ou não o mesmo tempo. Então, por isso que a pessoa ficou 8 horas lá, e a outra 1 hora lá, na vinha, e tiveram remunerações diferentes. Bom, isso me lembra o quê? Me lembra o filho pródigo, né? O filho pródigo, o que é? É aquela pessoa que saiu lá para ter as aventuras dele,
O outro ficou ao lado do pai a vida inteira, rancoroso, invejoso, orgulhoso, egoísta. Enquanto o outro foi lá ter aventura e voltou, teve lá uma aula prática da vida dele, e o irmão mais velho que estava ao lado, praticamente, sem investimento na sua construção interior. Ou seja, se você pensar na parábola do jovem rico, que é aquela da renúncia, não é abdicar do compromisso, é abdicar do interesse pessoal. E agora nós vamos trazer um pouquinho para a nossa casa espírita. O que me leva à casa espírita? O que me move ir numa casa espírita? Será que eu vou lá para trabalhar e ser observado pela espiritualidade? Isso seria o quê? Ir lá bater cartão, né? Vou lá, bato um cartão, tomo uma aguinha, participo das atividades. Tranquilo. Eu conheço alguém que já fez isso. Nós temos um livro dele. Por que eu não me envolvo mais com o meu centro? Será que eu estou indo lá para receber só? Ou será que eu estou indo para servir? Com todos esses atributos que eu acabei de citar aqui. Será que eu conheço a obra toda? Isso não vai influenciar? E quando eu me envolvo, será que eu me dedico sem interesse pessoal? Será que eu estou tão preocupado em fazer o bem que eu esqueço de ser bom? Essa frase não é minha, gente. Essa frase é do Emmanuel. Né? Quantas vezes a gente vai lá e vê aquelas pessoas simples? Será que eu tenho que usar autoridade? Ou eu tenho que usar carinho, amor, dedicação, compreensão? É para se refletir. Porque o que define o valor de uma ação é a nossa intenção. Está no livro Pensamento e Vida. O que define a sua ação é a sua intenção. Porque a ação você vai fazer. Talvez até em tempo até menor, mas e a sua intenção? Quando eu faço, ou seja, o trabalho e a ação, puramente ação, eles modificam o ambiente. O trabalho e o serviço, ou seja, ir mais além, se dedicar mais com sacrifício, renúncia, colocar os valores morais, eu mobilizo espíritos superiores. Isso modifica o homem, não modifica só o ambiente. Então existe uma distinção dos nossos atos, né? Um ato puramente obrigatório e um ato que nos dá crescimento interior. Aí nós lembramos do livro Voltei, do nosso irmão Jacó. Anos e anos dedicado ao espiritismo. Federação Espírita Brasileira, fez uma gráfica para o Centro Espírita, fez um monte de coisa, subiu lá, desencarnou, não tinha luz. Não tinha luz, não tinha investimento no crescimento interior dele. Olha, gente, uma pessoa com muitos serviços prestados. Será que ele ficou tão preocupado em fazer o bem que esqueceu de ser bom? Não se modificou? E no livro Sexo e Destino, esse aí é terrível, então. Um trabalhador lá no livro, 40 anos no mundo espiritual, trabalhando, se não me engano, no Nosso Lar, numa cidade, eu acho que era o Nosso Lar, 40 anos trabalhando no mundo espiritual. Foi convidado a fazer um trabalho na crosta, e ele tinha uma filha e um genro, e ele desencarnou. Passou 40 anos no mundo espiritual. Quando ele chegou, eles foram num prostíbulo, ele encontra o genro lá, só que a filha dele estava doente em casa. Ele começou a esmurrar, dar socos espirituais naquele genro. Ele teve que ser contido e retirado do recinto e lembrado, olha, nós viemos aqui para ajudar. Ele estava totalmente desequilibrado. 40 anos trabalhando no mundo espiritual, sem assimilar os valores morais que fariam com que ele se tranquilizasse naquela ação. E tem uma passagem de Jesus também, quando ele entra na casa de Lázaro. Ele entra na casa de Lázaro, ele encontra Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Maria ficou escutando o que o Cristo estava falando.
E Marta começou a cobrar, não, mas eu tenho que fazer trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer, podia me ajudar. Jesus falou, Marta, falando para o estresse puro, né? Marta, faça uma coisa de cada vez. Maria escolheu fazer isso, que vai levar para o resto da eternidade. Se você escolheu fazer isso, faça isso. Dizendo o seguinte, tem hora para tudo. Ou seja, você não quer sentar aqui com a gente, depois você faz o seu serviço? Na verdade, o trabalho, ele é muito importante. Nós temos que ter um pouco do coração de Maria e as mãos de Marta, né? Porque se você tiver as mãos só no trabalho, você tem as mãos só no... Você tem as mãos só no trabalho, mas o coração não está aos pés do Cristo, isso é um ativismo. E se você tiver só o coração aos pés do Cristo e as mãos só no trabalho, passa a ser um ócio contemplativo. Os dois são prejudiciais. Então você precisa ter exatamente o meio termo. Tem hora para tudo, tem hora para isso e tem hora para aquilo. Onde está o grau de renúncia, sacrifício, valores morais, não perder a oportunidade? É indispensável. Tudo aquilo que nós lemos no começo. Porque quando nós investimos no nosso agir, nós podemos até estar fazendo menos, mas ganhamos em, resumindo toda essa parábola, tudo isso que nós falamos, resume-se exatamente nessa palavrinha aqui, qualidade. O que importa é a qualidade do seu serviço, a qualidade da sua ação. Esse é o ponto central da parábola. Anos e anos no centro. Depois eu faço, eu preciso, eu vou amanhã. E aí? E aí o tempo passa. Cadê a qualidade no serviço que você investiu? Cadê a gentileza? Cadê o abraço? Cadê o amor? Cadê o desvestir o corpo, os problemas de casa? Pronto para servir, ir mais além, né? E só o administrador sabe o quanto de sentimento você, e de renúncia, né? Você colocou naquela ação. Todas as vezes que nós reencarnamos, gente, todas as vezes que nós reencarnamos, nós somos contratados para a vinha. Quer na terceira, quer na quarta, na sexta, não sabemos. Bom, o Haroldo Dutra, ele faz umas contas aí, né? Eu não vou fazer as contas dele, senão fica muito chato. Tem que fazer divisões. Mas eu não sei se vocês sabem, a semana do povo hebreu, do povo judeu, ela são 7 dias, e no 7º dia nós temos o Shabá. Que você não faz nada, você se dedica ao Senhor. É o dia do Senhor. Nós sabemos que os países têm isso. E a terra também tem um Shabá. E se você pegar na epístola de Pedro, ele diz lá que 1000 anos para nós é como se fosse um dia para o Senhor. Ou um dia para o Senhor são 1000 anos, né? Bom, então pera um pouquinho. Se um dia, estudando toda aquela pedagogia, aqueles povos que foram enviados, que recusaram todas as informações, né? O Kardec faz uma pergunta desconcertante. Ele faz assim no livro, se não me engano, na Gênese. Ele fala assim, em que época viveu Adão? Eu acho que é no Livro dos Espíritos. Que época viveu Adão? Mais ou menos na época em que vocês falam. Ou seja, Adão 4.000 anos, o Cristo 2.000 anos, são 6.000 anos. Então nós estamos na Terra exatamente na última ceifa. Nós estamos nos 1000 anos do Senhor. Depois ele vai lá em Ismael, ele vai lá dizendo aquelas coisas, e ele calcula quanto vale a hora de 1000 anos. Se um dia se a hora vale 24, 1000 anos, a hora vale 42. Uma entrevista que o Chico deu num livro, é um livro de entrevistas depois do Pinga Fogo, isso aí não está no Pinga Fogo.
Depois do Pinga Fogo, as pessoas fizeram perguntas para ele e foi colocado num livro. Eu já comprei, mas não chegou ainda. Foi por causa da parábola que eu estava estudando, eu precisava de dados, mas depois eu vi lá. Em que ele cita o ano de 2057. Bom, como princípio de uma regeneração, né? E o que o Haroldo faz? Ele tira a hora do 1000 anos, que são 42 anos. Então, se você dividir 1000 por 24, dá 42. A hora de 1000 anos são 42. Se você tirar 2057, a última hora são 42 anos. Dá 2015. Nós estamos em 2020. Então, nos resta 37 anos. Gente, nós somos os trabalhadores da última hora. Deus mandou todos os povos, não obedeceram, não aceitaram. Nós fomos expulsos do paraíso, com toda aquela metáfora da raça adâmica. Mas uma coisa vocês podem ter certeza. Jamais ele gostaria de expulsar as pessoas do paraíso. No fundo, lá no fundo mesmo, o que ele queria, gente, é transformar isso aqui num grande jardim do Éden. E para isso ele está recolhendo jardineiros, para essa última hora. Quem se candidata a recolher e plantar as flores divinas? Com renúncia, sacrifício, valores morais. Nós estamos na última hora. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.